Pare. Independentemente do que você esteja fazendo agora, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é para todos os que ouvem, mas é especificamente para você. Algo aconteceu nesta manhã que você ainda não conseguiu nomear. Você sentiu um peso, uma pressão, uma urgência de se retirar, de silenciar tudo o que está à sua volta. O mundo lá fora continua girando em sua velocidade frenética, mas algo dentro de você simplesmente parou. Eu vim aqui para lhe dizer exatamente o que foi isso. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor conseguiu responder. E o silêncio que você sentiu hoje não é um acaso, nem é o reflexo de um cansaço passageiro. É um chamado. Você foi convidado para o silêncio neste sábado porque a sua voz interior precisa ser ouvida acima do ruído de tudo o que você tentou construir com suas próprias mãos. Pelo tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer as 4 etapas que têm se manifestado na sua vida e o que elas realmente revelam sobre o seu propósito atual. Você vai compreender o motivo real de ter sido colocado em isolamento, quase como se o mundo tivesse se afastado de você de um dia para o outro. E antes que este momento chegue ao fim, eu vou entregar a chave que vai transformar a sua exaustão em um novo nível de clareza. Pois aquilo que você tem vivido não é uma punição, é um preparo. Você tem notado sintomas que para os outros parecem invisíveis. Você acorda às 3 da manhã com a sensação clara de que algo está esperando por você, embora não haja nada físico para fazer. As portas que antes se abriam com um pouco de esforço, agora parecem trancadas com cadeados pesados. E não importa o quanto você empurre, nada se move. Você sente uma exaustão na alma, um cansaço que o sono não resolve, porque não é o seu corpo que está cansado. É o seu espírito que está em um processo de recalibragem intensa. Você tem visto padrões se repetindo, números que insistem em aparecer em lugares distintos, conversas que já não trazem o mesmo calor de antes e uma necessidade. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De quase física de se afastar de ambientes que, até pouco tempo atrás, pareciam o seu lugar. Se você sentiu o seu peito apertar ou se os seus ombros finalmente relaxaram ao ouvir essas palavras, saiba que essa ressonância é o sinal. O ato de seus dedos digitarem esses 3 números é a sua forma de dizer sim. É o menor dos acordos, mas é um acordo real entre a sua vontade e a sua verdade. Digite 888 e então volte imediatamente para mim. O que você está vivendo não é o fim da sua produtividade, mas a interrupção necessária da sua tentativa de forçar o destino. Você tem sido guiado por uma busca incansável, acreditando que a fidelidade se mede pelo esforço, mas a realidade é que você tem tentado abrir portas que não foram destinadas à sua entrada. Ou, mais importante, você tem tentado atravessar portas que ainda não estão prontas para você. Essa exaustão que você sente é o custo de tentar carregar um peso que não lhe pertence. O silêncio deste sábado não é uma ausência de resposta, é a resposta completa.
Você foi isolado propositalmente, porque enquanto você estiver tentando ouvir o ruído das expectativas alheias, você não conseguirá ouvir a instrução que está sendo sussurrada para o seu próximo passo. Entenda que o que chamamos de fracasso externo é, na verdade, uma proteção contra um caminho que o desviaria da sua missão real. Você não está sendo deixado para trás. Você está sendo guardado enquanto o cenário é preparado. A sua alma tem buscado um sentido que o mundo material não consegue fornecer. E é por isso que, mesmo quando você alcança o que desejava, a sensação de vazio permanece. Você foi criado para um tipo de colheita que não depende da sua ansiedade, mas sim do seu estado de repouso, na verdade. O silêncio é a frequência em que a sua visão se ajusta para ver o que antes estava nublado por causa da pressa. Quando você aceita esse silêncio, você para de desperdiçar energia em direções que não levam a lugar nenhum. E é exatamente aqui que a camada mais profunda da sua história começa a ser revelada, onde a exaustão deixa de ser um peso para se tornar a sua maior ferramenta de discernimento. Você tem operado sob a falsa premissa de que a sua relevância depende da sua visibilidade. Por anos, você acreditou que, se parasse de empurrar, se deixasse de lutar contra a corrente, tudo o que construiu desmoronaria. Essa é a armadilha do esforço humano descompassado. Você tem tentado forçar aberturas em paredes que não possuem portas, focando todo o seu vigor em direções que foram desenhadas apenas para consumir a sua energia, não para edificar o seu legado. O padrão é claro e doloroso. Você identifica uma necessidade, você aplica uma solução imediata, você exaure o seu corpo e, ao final, o resultado é apenas o cansaço. Você se tornou um mestre em sobreviver ao caos que você mesmo alimenta ao não aceitar o ritmo da espera. Mas essa insistência não é virtude. É apenas medo disfarçado de diligência. Você teme que, se o ruído cessar, você perderá a sua identidade, quando na verdade é no silêncio que a sua verdadeira identidade finalmente consegue respirar. Imagine agora comigo a imagem de um jardim em pleno inverno. Durante os meses de calor, a terra foi exigida, a terra foi cultivada, a terra foi exausta. O jardim deu frutos, deu flores, e você celebrou cada colheita. Mas agora o inverno chegou. O ciclo natural exige que a terra pare. Se você tentar forçar o jardim a produzir durante o inverno, se você insistir em plantar sementes enquanto o solo precisa de repouso, você não terá colheita. Você terá o desperdício do que resta de vitalidade. O inverno não é um castigo para o jardim. O inverno é a sabedoria da terra, que entende que, sem a pausa, sem o silêncio absoluto sob a geada, a semente que carrega a promessa da próxima estação não encontrará a nutrição necessária para germinar. Você está, neste momento, no seu jardim de inverno. Você sente que nada está acontecendo, que a vida estagnou, que os frutos pararam de surgir. Mas o que você chama de estagnação é, na realidade, a reorganização das raízes. A semente que foi plantada lá atrás, em tempos de esforço, está agora no silêncio da sua alma, recebendo a força necessária para romper a superfície. Se você tentar forçar a planta a crescer antes da hora, você a matará pela raiz. Você precisa confiar que o inverno tem um propósito e que o silêncio deste sábado é o clima perfeito para o que está sendo preparado. Sente esse silêncio. Deixe que a ideia de que você não precisa resolver nada hoje, exatamente agora, penetre profundamente em suas células. Permita que essa declaração firme o seu pé no lugar onde você realmente precisa estar, no presente, no repouso, na aceitação da estação. Ao digitar essas palavras, você está assumindo o compromisso de parar de correr contra o tempo. O ato de declarar essa presença é o selo que você coloca sobre a sua própria prontidão para receber o novo. Digite, então volte imediatamente para mim. A solução para a sua exaustão não é uma nova estratégia de ação, não é um plano melhor.
Não é um novo esforço. A solução é o retorno ao silêncio como a ferramenta mais poderosa de colheita. Você deve aprender a tratar o silêncio não como um vazio a ser preenchido, mas como um celeiro a ser guardado. É no silêncio que você ouve a instrução que as multidões ignoram. É no silêncio que você distingue a voz da intuição da voz da ansiedade. Quando você para, quando você se retira, quando você aceita que não precisa provar nada a ninguém, você abre espaço para que a colheita que já foi preparada para você chegue sem que você precise arrastá-la. Você se torna um magneto de propósito, atraindo exatamente o que está alinhado com a sua natureza profunda, e não mais o que você consegue capturar na força do braço. Se algo nesta mensagem, se algum desses fragmentos de verdade tocou a parte de você que estava cansada de lutar, deixe que o seu like seja o seu amém, sem palavras. Não faça isso por métrica, não faça isso por costume. Faça como um gesto de concordância, como um aceno silencioso entre a sua alma e a verdade que foi nomeada aqui. É o reconhecimento de que, embora o mundo lá fora grite por atenção, você escolheu a paz do entendimento. Esse amém é a sua validação de que, apesar de tudo o que foi perdido no caminho, você ainda consegue identificar a voz da sabedoria quando ela decide falar. É uma concordância que se espalha sem som, um reconhecimento de que o que foi dito é exatamente o que precisava ser ouvido para que o seu silêncio de sábado não seja mais uma tortura, mas um banquete. Existem pessoas ao seu redor, caminhando ao seu lado na mesma trilha, que ainda não compreenderam o valor desta pausa. Existe alguém que você conhece, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, que tem trabalhado muito mais do que todos os outros, carregando fardos invisíveis e vendo as portas permanecerem fechadas, dia após dia. Essa pessoa está exausta, silenciosa de uma maneira que ninguém consegue explicar, sentindo-se esquecida por um mundo que só valoriza o movimento constante. O rosto que veio à sua mente agora não está aí por acaso. É uma indicação de que o que você ouviu, o que você compreendeu neste dia, não pertence apenas a você. Envie esta mensagem para essa pessoa. Faça como quem entrega um suprimento, como quem entrega a chave que abre a cela de uma prisão que ela nem sabia que estava habitando. Ela precisa ouvir que este silêncio não é punição, é preparação. Ela precisa saber que a sua quietude não é o fim da sua história, mas o prelúdio da sua colheita. Seja o mensageiro que confirma para essa pessoa que ela não está perdendo tempo, ela está ganhando profundidade. Antes de chegarmos ao encerramento deste momento, eu preciso que você realize o último movimento desta entrega. Não é uma pergunta, não é um pedido de opinião. É uma afirmação de existência que vai selar toda a estrutura que construímos hoje. Não faça isso como quem deseja ser. Não faça isso como quem espera que seja verdade em algum momento do futuro. Faça como quem reconhece a própria natureza. O acordo que se formou entre a sua audição e esta mensagem é o alinhamento que você carregará por toda esta estação. Ao digitar essas palavras, você está removendo a dúvida que tentou se instalar sobre o seu valor e sobre o seu lugar no mundo. Você está declarando que o seu silêncio não é fruto de abandono, mas de um chamado que exige que você se separe para ser preparado. Digite lentamente. Deixe que os seus dedos, ao tocarem as teclas, confirmem o que o seu espírito já entende como verdade absoluta. Sinta o peso e a autoridade dessas palavras enquanto você as escreve. Você é o escolhido, porque você é o único que parou para ouvir quando o mundo pedia gritos. Você é o escolhido, porque você aceitou a calmaria quando todos os outros buscavam a tempestade. Você é comprometido com a verdade, que agora pulsa sob a sua pele. Você é comissionado para carregar esta paz, mesmo quando o barulho lá fora tentar arrastá-lo de volta para a confusão.
Você é enviado para ser, no meio da multidão frenética, um oásis de serenidade e de propósito. As suas decisões, a partir de agora, não nascerão do desespero ou da necessidade de aprovação, mas da clareza que o silêncio de sábado lhe concedeu. Cada passo seu será marcado por essa nova consciência de que o tempo trabalha a seu favor, e não contra você. Você não precisa mais apressar o que já está sendo germinado no solo fértil da sua alma. Você possui a paciência de quem sabe que a colheita chega para aquele que soube esperar no momento certo, da maneira certa, no lugar que lhe foi designado. Direcione a sua atenção para o fato de que, neste exato instante, enquanto você lê ou ouve estas palavras, existem outros, espalhados por todo o mundo, que estão atravessando exatamente esta mesma transição. Você faz parte de algo que é vasto e silencioso, um movimento que não precisa de holofotes ou de grandes anúncios para ser real. Você não está sozinho na sua busca, e você certamente não está sozinho no seu silêncio. Em cidades distantes, em lares solitários, outros corações estão encontrando a mesma resposta que você encontrou aqui. Esta é a comunhão dos que esperam, a irmandade dos que aprenderam a ouvir a voz do Criador acima do ruído da sobrevivência. O que você está sentindo agora é o reconhecimento de que, embora a jornada pareça individual, a experiência é coletiva, e a vitória que está sendo desenhada para você é uma vitória que ressoa em muitos. A sensação de isolamento que você carregou era apenas uma ilusão que se dissipou assim que você aceitou o convite para o descanso. O silêncio que você experimenta agora, este repouso absoluto que o mundo lá fora chama de estagnação, é, na verdade, a maior prova de que você foi retirado da engrenagem do erro. Você passou meses, talvez anos, tentando forçar portas que, por puro amor, foram mantidas fechadas. Você empurrou paredes de concreto esperando encontrar passagens, acreditando que a sua exaustão era um sinal de que precisava se esforçar ainda mais. Mas a exaustão que você sentiu não era falta de talento ou de capacidade. Era o aviso de que você estava tentando caminhar em um caminho que não foi desenhado para os seus pés. Deus disse: fique em silêncio neste sábado, não para o punir, mas para impedir que você corresse na direção contrária ao seu próprio destino. Olhe para trás, para os últimos 12 meses. Quantas vezes você se viu exausto, sentindo que a sua energia era sugada por situações que não rendiam frutos? Você sentia que estava operando em uma frequência alta, mas o resultado era sempre o mesmo vazio. Era a repetição de um ciclo que insistia em lhe dizer que você precisava lutar. Hoje, essa luta terminou. O silêncio que você sente é o resultado de uma reconfiguração profunda. É como se, durante todo esse tempo, você estivesse tentando sintonizar uma estação de rádio com interferência estática. E agora, finalmente, a frequência se tornou cristalina. Se você sente que esta calmaria é, na verdade, o início de uma organização interna que antes era puro caos, se você percebe que a sua ansiedade deu lugar a uma certeza que você não consegue explicar, tipo o número 888, saiba que essa é a sua marca de alinhamento. O 888 aparece para confirmar que o ciclo anterior foi concluído e que um novo nível de abundância, não apenas material, mas espiritual, está sendo preparado. Se esse reconhecimento fez o seu peito relaxar, se você sente que finalmente as peças se encaixaram, digite o número 888 agora e logo em seguida volte sua total atenção para o que estamos construindo aqui. A exaustão que você carregou era apenas uma tentativa de carregar o mundo nas costas, quando o seu único papel era ser um canal. Você estava tentando ser a fonte quando você deveria ser o rio. O jardim de inverno é a metáfora que melhor explica o seu momento atual. Você olha para o chão e vê terra seca, galhos nus, uma aparência de fim.
Mas o jardineiro sabe que, embaixo dessa terra, a semente está passando pelo processo mais importante de sua existência, o enraizamento. Se a planta tentasse florescer no inverno, ela morreria com a primeira geada. O seu silêncio forçado é o seu inverno. É o tempo em que o que é supérfluo morre, para que o que é eterno possa brotar com força total na primavera, que já está sendo preparada. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando profundidade. Cada dia que você passa sem ouvir as vozes da pressão externa, sem ceder aos apelos da pressa alheia, é um dia de nutrição para as raízes da sua alma. O que está acontecendo agora é um processo de descamação. Todas as camadas de expectativas que os outros depositaram sobre você estão caindo e você está ficando exposto à sua própria verdade. E por ser a verdade, ela pode assustar no início, mas ela é a única coisa que realmente liberta. Se algo dentro de você acaba de se selar agora, se a imagem do seu próprio inverno fez você compreender que a espera não é castigo, mas proteção, digite a frase "Eu estou aqui". Deixe que esse reconhecimento se fixe exatamente onde ele precisa atuar. O simples fato de você declarar que está presente e consciente transforma o seu silêncio de uma cela em um santuário. Digite essas 3 palavras. Deixe a sua presença ser registrada e venha logo em seguida retomar o fio da nossa conversa. Muitos tentam fugir desse silêncio por medo do que podem ouvir de si mesmos. Eles buscam o barulho, o entretenimento, a distração constante, porque o silêncio lhes devolve o som da própria consciência, que muitas vezes eles preferem abafar. Mas você não. Você parou. Você aceitou o convite para o descanso. E ao fazer isso, você descobriu que o silêncio não é vazio. Ele é pleno de respostas. Quando você se cala, a voz que sempre tentou te guiar, mas que era abafada pelo ruído do mundo, finalmente consegue encontrar espaço para ressoar. Não olhe para as portas fechadas com saudade. Olhe para elas como o limite da sua antiga versão. A pessoa que você era não teria capacidade de carregar o que está vindo agora. Você precisava ser esvaziado de certezas antigas para que pudesse ser preenchido com a sabedoria que esse novo ciclo exige. A sua paciência está sendo forjada como o ferro no fogo. Não tema a espera. A espera é o intervalo necessário entre o preparo e a manifestação. Muitas vezes, a nossa maior luta é contra o tempo de Deus, que raramente coincide com a nossa urgência. Mas pense comigo, você prefere um fruto colhido verde, colhido na ansiedade, ou um fruto que alcançou a maturação perfeita, no tempo exato em que ele entrega todo o seu sabor e todo o seu poder? O seu momento é de maturação. Cada minuto que você passa sentado nesta quietude está adicionando doçura, força e propósito à colheita que você logo verá. O silêncio de sábado é um convite à confiança. É um convite para que você pare de olhar para os lados e foque inteiramente na direção que lhe foi apontada. Você perceberá que as pessoas que antes exigiam muito de você começarão a se afastar, ou a própria dinâmica mudará. Não tente segurá-las. Deixe que o silêncio cele as novas fronteiras da sua vida. O que for para ficar, permanecerá em harmonia com essa sua nova frequência. O que for para ir, irá porque já não possui mais ressonância com a paz que você está cultivando. Nesse processo de retorno, a prática mais poderosa não é o fazer, é o ser. Você não precisa construir nada novo hoje. Você precisa apenas permitir que o que já foi plantado dentro de você cresça sem a sua interferência constante. Deixe as raízes buscarem a água no fundo da terra. Deixe o sol da clareza bater sem que você tente cobrir os olhos. O descanso é a sua ferramenta mais potente. Quando você descansa, você permite que o Criador trabalhe nos detalhes que você jamais conseguiria organizar sozinho. Se, neste momento, algo em você sente que essa mensagem é a chave que faltava para parar de lutar contra a corrente,
Deixe que o seu amém sem palavras seja registrado. Não como um comentário comum, mas como uma assinatura, um selo de concordância profunda com o que foi reconhecido. A sua concordância silenciosa, expressa através de um gesto simples, cria uma conexão que vai além da tela. É a confirmação de que este encontro não foi por acaso, mas um agendamento feito no lugar onde o tempo não conta horas, apenas propósitos. Pense agora em alguém que, tal como você, tem vivido esse silêncio forçado. Pense naquela pessoa que, embora sempre trabalhadora, parece estar travada. Alguém cuja face você vê agora com clareza. Alguém que mantém uma postura de contenção, mesmo sob pressão. Aquela pessoa que você sabe, no fundo do seu coração, que está secretamente buscando um sentido que não encontra no barulho. Ela precisa ouvir isso. Não a envie como quem sugere um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. O silêncio delas, assim como o seu, está prestes a ser revelado como o solo fértil de uma nova vida. Você que compreendeu a natureza deste chamado, entenda que a sua clareza é a luz que guiará outros quando eles estiverem prontos para parar e ouvir. A jornada solitária que você sentiu foi, na verdade, um treinamento para que você pudesse ser um suporte. Alguém que, tendo passado pelo deserto, conhece o caminho das águas. Não se apresse em sair desse lugar de quietude. O sábado é, antes de tudo, um tempo de santificação. E a sua vida, transformada pela escuta, é o maior testemunho de que Deus, ao pedir silêncio, não estava apenas testando a sua paciência, mas preservando o seu futuro. Tudo o que você deixou para trás foi pequeno em comparação com o que está sendo preparado no silêncio. A paz que agora inunda a sua percepção é a garantia de que, quando o momento da manifestação chegar, você terá a maturidade necessária para sustentar o que você pediu. Não peça pressa, peça prontidão, peça que, quando a porta se abrir, você esteja exatamente onde precisa estar, com a alma limpa de todo o ruído do passado. Respire fundo uma última vez nesta etapa, sentindo como o peso das preocupações anteriores simplesmente perdeu a sustentação. Elas não têm mais lugar no seu novo terreno. O que você vive agora é a liberdade de quem entende que o seu valor não depende de resultados, mas da sua presença. E sendo quem você é, você já possui tudo o que precisa para viver o que foi prometido. Acalme o seu coração. O melhor, o mais profundo, o mais verdadeiro, está sendo germinado agora. Antes de terminarmos, quero que você compreenda que o que está sendo consolidado em seu interior não é temporário. O que você viveu aqui, essa clareza que brotou do silêncio, é o selo definitivo de quem você se tornou. Este não é um sentimento passageiro. É uma mudança de frequência, uma mudança de estado que você levará para a sua semana, para o seu trabalho e para as suas relações. Você não é mais a pessoa que buscava respostas fora, correndo atrás de confirmações visíveis. Você é alguém que descobriu que a resposta estava na quietude, no lugar onde apenas a sua essência se encontra com o divino. Por isso, quero que você faça este último gesto, não para mim, mas como um marco na sua própria biografia. Digite agora as palavras: Eu sou o escolhido. Não o faça como um desejo ou uma esperança vaga, mas como uma confirmação de identidade. Escreva lentamente, permitindo que cada letra carregue o peso da sua nova realidade. A concordância que formamos nestes minutos é o alicerce onde o seu próximo capítulo será construído. Você é comprometido com a verdade que agora habita o seu peito. Você é comissionado a viver sem o ruído do desespero, confiando no tempo da semeadura. Você é enviado de volta ao mundo não como quem se isolou, mas como quem transborda uma paz que o mundo não consegue entender.
Agora, pare por um instante e sinta a imensidão deste momento. Em todo o planeta, neste exato segundo, outras almas que também foram chamadas ao silêncio estão recebendo exatamente esta mesma revelação. Você não está enfrentando esse processo sozinho. Há uma rede invisível de pessoas que, como você, pararam de lutar contra a correnteza. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.